Olá, terceiro ano. Estamos mais uma vez para fazer nossa correção do nosso curso pré-ENEM, desta feita, sobre a Mesopotâmia. Vejamos as questões que foram propostas para vocês na semana passada. Vamos subindo. Isso, chegou. O ser humano, no decorrer do seu processo histórico, desenvolveu noções de justiça em detrimento, ou seja, em prejuízo à prática da vingança. O primeiro Código de Leis, denominado de Código de Hammurabi, se lembram, pouco rompia com a valorização da vingança, mantendo o princípio da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Vamos agora assinalar a alternativa que representa corretamente o povo que elaborou na antiguidade o referido código e em que tipo de escrita foi impresso. Primeiramente, lembrem, para poder responder tipo de questões como essa, lembrem qual é o assunto que estamos estudando. Se eu estou falando de Código de Hammurabi, temos que nos lembrar que eles estão relacionados aos povos mesopotâmicos. Porém, tem que ver que tem duas perguntas aí. A que povo e a que escrita? Então vamos lá. Os persas e a escrita France? É claro que não é o nosso assunto. Os assírios e a escrita árabe? Aqui tem uma pequena casca de banana. Os assírios também eram babilônicos, eram mesopotâmicos, mas só que não era a escrita árabe. Então já anula também essa. Os mesopotâmios e a escrita alfabética. Olhe, já tem mesopotâmico aqui, porém vocês têm que observar que não era a escrita alfabética. A escrita alfabética está para ser desenvolvida inicialmente pelos fenícios. Os babilônicos e a escrita cuneiforme. Entenderam aí? Encontraram? Então a resposta seria os babilônios e a escrita cuneiforme. Porém, se vocês descerem um pouquinho, vai ter sumérios. Os sumérios também, eles eram mesopotâmicos. Porém, ele fala de uma escrita hierográfica. Que escrita é essa? A escrita hierográfica era aquela usada pelos povos egípcios, pela civilização egípcia. Então a resposta é babilônios e escrita cuneiforme, aquela escrita feita com cunhas. Uma outra questão que estava lá fala sobre as regiões vizinhas da antiga Mesopotâmica, que era caracterizada pela aridez, pela secura, pelo deserto, ou seja, a falta de água, que desestimulou o povoamento e fez com que, ocupada por populações, organizada em pequenos grupos que circulavam pelos desertos, eram os beduínos. Já a Mesopotâmia apresenta uma grande diferença, embora marcada pela paisagem desértica, possui uma planície cortada por dois grandes rios e diversos afluentes e córregos. A parte do texto é correto afirmar que as inovações na contabilidade dos recursos naturais por meio da criação de um alfabeto fonético mais prático do que a escrita cuneiforme. Olhe que aqui não vem falando sobre alfabeto, sobre letras, sobre leitura. Aqui está falando sobre água e o aproveitamento dessa água, principalmente dos dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. A unificação das leis dos impostos da moeda para organizar a administração de um grande império. Organizar por leis e impostos, beleza, colaborou, mas só que o texto não fala sobre isso. Outra opção era estabelecimento de uma rede de estradas que unificava as cidades em um só império. Essa foi uma prática muito comum no Império Romano. Embora que também tenha havido estradas, a questão em cima não trata sobre isso.
Então, essas três primeiras aqui, podemos anulá-las. Ao aperfeiçoamento técnico que propiciou a realização de obras para controlar os recursos hídricos. Observem que aqui já vem falando sobre água, recursos hídricos. Então a resposta é esta. Não vou nem passar para a outra para que não possamos perder muito tempo. Descendo, os escribas sumérios usavam tábuas de argila para seus escritos, que eram feitos principalmente com a ajuda de estiletos de madeira, ou seja, as cunhas. Os instrumentos eram obtidos através de ossos de animais e metais, e não eram usados com tanta frequência, mas também auxiliaram escritas. Os sumérios, famosos pela invenção da escrita cuneiforme, tanto quanto os arcádios e babilônicos, pertencem ao grupo de povos da antiguidade denominado como... Observem que a pergunta, ele fala muito sobre a escrita cuneiforme, fala sobre diversos povos, sumérios, acádios, babilônios. Mostra, inclusive, uma figura, observe, aqui é uma placa de barro com a escrita cuneiforme. Observe os detalhes, como eles escreviam, colocava ponto para fazer contagens, e esses desenhozinhos aí que tinham seu significado. Mas ele está querendo saber como é o nome desses povos. Se eu estou estudando com vocês os povos mesopotâmicos, é claro que de cara vocês já responderam aí mesopotâmicos. Mas se vocês não soubessem que assunto era este, possivelmente vocês poderiam escolher cada um ou outro, como os ocidentais, os subsaarianos. Isso aí seria um caso de banana em um vestibular, em um Enem. Mas a resposta correta seria mesopotâmicos. Vamos passar para o outro. Esse está fácil demais. Ao longo do ano 2015, o mundo assistiu a destruição de ruínas históricas milenares, localizadas principalmente nos atuais Iraque e da Síria. Militantes do Estado Islâmico foram os autores da destruição. Segundo a imprensa mundial, os militantes do Estado Islâmico acreditavam que os sítios arqueológicos mesopotâmicos incentivavam a banda da fé muçulmana, porque tinha muitas imagens, e eles, na religião muçulmana, não têm essa veneração por imagens. E por isso devem ser destruídos na passagem da pré-história para a antiguidade. É correto, aqui tem um ponto, na passagem da pré-história para a antiguidade, é correto afirmar que as sociedades mesopotâmicas, elas basicamente, então, se organizavam de modo a separar a religião da vida pública, permitindo que os cultos religiosos ocorressem em cômodos anexos a edificações das residências no âmbito privado. Vale lembrar que nessa época existia o culto privado. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses, e cada pequena comunidade ou cada família tinha seus deuses. Porém, existiam os deuses de maior expressão. Mas esses cultos não expressavam tanta importância. Então essa primeira daí pode ser descartada, se compararmos com a pergunta. Constituíram a primeira experiência histórica de sociedade igualitária e ateia. Primeiramente, eles não eram igualitários, tinham as diferenças sociais, as divisões do trabalho. E, muito menos, eles eram ateus. Eles acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas. Tinha várias cartas daí. Foram as primeiras a desenvolver formas primitivas de cristianismo? Não. O cristianismo veio surgir há 3, 4 mil anos depois. Não construíram templos religiosos. Construíram sim.
Temos exemplo disso lá, os zigurates, era uma espécie de templo também, aonde eles passavam a adorar seus deuses. Embora que a religião de lá era uma religião prática, eles queriam aquilo de forma imediata. Eles não tinham essa ideia de vida após a morte como os egípcios. Divinizavam diversos componentes da natureza, como o raio, o fogo, a lua, o sol. Cada cidade tinha seu deus e sua deusa, honrando-os com a construção de grandes templos. Então, a resposta mais conveniente e correta é esta. Vamos passar para outro. Os textos. Leia os excetos da obra Sem Texto de História Antiga, organizada por Pinsky. Vamos ver esses dois pequenos textos. Eu sou o rei que transcende entre os reis. Minhas palavras são palavras escolhidas. Minha inteligência não é rival. Isso aí quem escreveu foi Hammurabi. O fundamento do regime democrático é a liberdade. Uma característica da liberdade é ser governado e governar por turno. Outra é viver como quer, pois dizem que isso é o resultado da liberdade, já que o próprio do escravo é viver como não quer. Observando as leituras, se pergunta, a partir dos textos pode afirmar que os fundamentos do poder político eram os mesmos para Hammurabi e Aristóteles? Com certeza não. Hammurabi considerava que o governante deveria ser escolhido entre os mais sábios? Também não, ele não deixa claro isso. A democracia, segundo Aristóteles, impôs o abandono do regime escravista? Não também. Muitas sociedades democráticas conviveram com o escravismo até recentemente. Expressam diferentes concepções sobre a relação entre governantes e governados. E sim, existe uma diferença em relação a quem é que governa e quem é governado. Então, marcamos ela. Não passamos nem para outra. Dê o texto abaixo. Desde o início da década de 1990, o que ocupa a região situada entre os rios Tigre e Eufrates, tem se envolvido em conflitos com países vizinhos, como Kuwait, e outras nações como os Estados Unidos e Inglaterra. Além das trágicas perdas humanas, essas guerras acarretaram outro prejuízo também irreparável, a destruição de sítios arqueológicos e vestígios de antigos povos. Importante material de estudo que nos auxilia a compreender a vida na antiguidade. Vamos lá. Com base na leitura do texto, a alternativa que preenche as duas lacunas seria Irã e Itália? Não. Irã e Mesopotâmia? Também não. Lá em cima já diz qual é a cidade que ficava, que é atualmente essa região. Observem que uma palavra está se repetindo muito, ou seja, Iraque. Duas podemos descartar. Agora vamos detalhar essas três. Iraque e Galícia? Com certeza não. Iraque e Grécia? Também é Grécia não. A Grécia é posterior à Mesopotâmia. Então a resposta é Iraque e Mesopotâmia. Na antiguidade, as civilizações se desenvolveram no crescente fértil, deram grandes contribuições para a civilização ocidental, como exemplo das contribuições podemos mencionar a invenção da álgebra, incluindo a criação da raiz quadrada, da raiz cúbica, da divisão do círculo em 360 graus, o calendário com um ano de 12 meses,
divididos em semanas de 7 dias, e este com período de 12 horas duplas. Essas contribuições devem-se às cidades-estado da Grécia clássica. Não estamos estudando isso aí. Então, para o estudo agora, de cara você já deve saber a resposta. Mas no estudo, quando vocês estiverem fazendo, estão fazendo uma avaliação com várias civilizações, é claro que vocês podiam se atrapalhar. Mas lembrando que a álgebra, raiz quadrada, raiz cúbica, 360 graus em um círculo e o calendário são invenções da antiga Mesopotâmia. Muito bem. Terminamos agora mais uma correção. Partam agora para o próximo assunto. Estudem o próximo assunto e busquem responder. Quem respondeu essas questões, ótimo. Quem não respondeu, paciência. Tentem responder próximas questões. Beleza? Até mais.